Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental. Hoje vamos falar um pouco sobre intertextualidade. Bom, intertextualidade, como vocês devem saber, é a relação entre textos. O que eu vou mostrar aqui hoje é que a intertextualidade é mais profunda e vai mais além do que a gente geralmente pensa, né? Que é a intertextualidade explícita, quando um texto fala explicitamente sobre outro texto. Então, vamos falar aqui sobre intertextualidade e interdiscursividade, ou seja, relações entre textos e relações entre discursos. Quando a gente fala de relações entre textos, a gente está também falando da relação entre atores sociais. Como a gente tem visto aqui, todo texto, na verdade, ele tem um autor, né, e tem um leitor, e isso é importante porque o entendimento do texto, ele vai passar pela subjetividade das pessoas, vai estar situado social e culturalmente. Então, uma relação entre textos é uma relação entre seus autores, é uma relação entre atores sociais, é uma relação entre textos culturais e é uma relação entre discursos. A gente vai ver mais para frente que o conceito de discurso, né, seriam formas particulares de ver o mundo, né, visões de mundo particulares, que são os discursos, com D minúsculo. Então, a intertextualidade, ela também promove a relação entre discursos. Na verdade, quando a gente pensa em textos que interagem entre si, textos que remetem a outros textos, quando a gente pensa nessa cadeia de textos, um texto sucedendo o outro, mesmo que numa relação indireta, os textos, eles estão construindo um discurso, né? Estão construindo, tem um diálogo entre eles que não é que gera, né? Que mantém um determinado discurso. Mas a relação entre textos pode ser uma relação entre discursos também. Então, dessa forma, o texto iria furar a bolha, como dizem, né, hoje em dia, e promover esse embate entre diferentes visões de mundo. Por isso a gente fala que a interdiscursividade é uma relação entre campos sociais, não só atores sociais, mas campos, né, que seriam o meio, né, a prática em que estão envolvidos esses atores. Para ficar mais claro, a gente vai primeiro retomar aqui os conceitos de discurso, texto e gênero textual. Então, o discurso representa a linguagem como fazendo parte de uma prática social. Então, a prática social são as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, a aula, um tipo de prática social, uma interação que você tem com outra pessoa é uma prática social. E cada prática vai ter modos particulares de existir, né? E quando a gente fala em discurso, o discurso sempre é uma forma de ação, interação, representação e identificação. Quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa tem um discurso racista, a gente não está falando de algum aspecto específico da fala daquela pessoa. Isso aí, inclusive, é uma coisa que muita gente tem interpretado dessa maneira, né, querendo colocar algum ponto específico da fala para pessoa, da pessoa como sendo racista, mas na verdade é um discurso racista, né? Então ele representa uma visão de mundo. Essa visão de mundo implica formas particulares de agir na sociedade, de interagir com outras pessoas, de representar o mundo, ou seja, de dar significado às coisas e de identificar, de dar uma cara, de dar um nome para as coisas, rotular, nomear as coisas. É por isso que a gente diz que existe discurso racista, discurso liberal. Quando a gente pensa em formas estereotípicas de linguagem, a gente teria discurso jornalístico, jurídico, acadêmico. Por isso que a gente fala que existem vários discursos, cada um deles representa uma visão de mundo. E por meio da língua, a gente pode identificar por meio da língua quais são os recursos que a pessoa está usando para agir, interagir, representar e identificar, mas isso faz parte de um discurso prévio, né, de uma visão de mundo que a pessoa tem que estar embasando aquilo que ela fala. E daí a gente tem a cadeia discursiva, né? Todo texto, ele dialoga com outros textos, então não existe texto isolado. Quando a gente fala de intertextualidade, a gente está falando de uma característica inerente ao texto. A característica dele é de remeter a outros textos, né, que vieram antes e mesmo que virão depois dele.
Então, como todo texto dialoga com outros textos, eles formam uma cadeia infinita de elos textuais. Né? Aquela questão do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Qual foi o primeiro texto, qual foi a palavra dita? Isso é impossível de saber, mas desde que existe a linguagem, ela forma essa cadeia infinita de textos, né? Cadeia infinita de ocorrências da linguagem, que são os textos. E dessa forma, como existe essa cadeia de textos, existe também uma cadeia discursiva. Os discursos, eles vão surgindo, se desenvolvendo, vão se mantendo, vão se contradizendo, se opondo dentro dessa cadeia textual. Então, daí a gente pode tirar que todo texto ele é parte de uma cadeia discursiva, né? Ele faz referência a outros textos e esses textos em si fazem referência a um discurso. Ele é parte de uma prática social. Se a gente pensar, por exemplo, na prática social aula, tem o texto apresentação de slides, tem o texto palestra, né? Tem o texto pergunta e resposta, esse tipo de coisa são textos que materializam essa prática social, que tornam ela um fato linguístico, né? E todo texto também é um produto social, é impossível você não transparecer no texto aquilo que você é hoje. Tanto que tem, quando a gente vai ler textos muito antigos, né, vai ler livros clássicos na escola, aquilo ali é difícil o entendimento. Uma parte é por causa da linguagem, que é diferente, uma parte por causa do contexto de produção, que também é um contexto que a gente não conhece, né, que é diferente para nós. E da mesma forma, quando a gente está conversando, né, conversa informal com os amigos assim, a gente está o tempo todo falando de coisas que a gente só entende porque a gente está dentro do mesmo contexto. Que às vezes, né, uma pessoa vai passar perto, vai ouvir aquilo, não vai entender do que se está falando, né? Vai citar o nome de alguém, vai citar algum meme, alguma coisa assim. E todo texto é situado histórica e culturalmente, né? Se relaciona com a característica do texto ser um produto social, né? Ele está situado, ele não pode ser produzido nem entendido fora do contexto. Então, minimamente, tem que entender o contexto. Pode pensar que quando a gente assiste filme americano, por exemplo, tem muitas coisas que a gente não vai entender direito porque é da cultura deles, mas ao longo da vida a gente assiste bastante filme americano e acaba entendendo, acaba se familiarizando com aquilo. Da mesma forma, quando você começa a assistir filme japonês, por exemplo, tem gente que não assiste, tem gente que assiste bastante, mas quando você pega isso, acontece o mesmo problema, de você ter uma barreira cultural ali de não conseguir entender o contexto em que aquilo está acontecendo, e você vai se familiarizando com ele com o tempo. Além disso, o texto, além de ser um produto, ele também é um processo. Então, o texto é um produto social e um processo social, porque, como eu falei, dizer coisas, né, produzir textos, é agir, interagir, representar, identificar, ou seja, é construir a realidade. A construção da realidade passa pela produção de textos. E dessa forma, da mesma maneira que um texto representa o contexto social, cultural, histórico em que ele foi produzido, ele também é um motor dessa história, dessa cultura, dessa sociedade. Né? Ele faz parte da construção, né, dessa visão de mundo, desse contexto e tudo mais. Acho que até aí está ok, né? Vamos voltar aqui para o conceito de gênero discursivo, né? Todo texto ele tem um propósito, propósito sociodiscursivo, sociocomunicativo, né? Ou seja, todo texto ele serve para algo, ele existe por algum motivo. E a gente pode classificar os textos em gêneros de acordo com a intenção e o objetivo deles, né? E o que seria um gênero discursivo? Basicamente, o gênero é o que organiza a prática social por meio do texto. Então, a prática social, como eu falei, é um contexto mais geral de produção, né, que tem uma forma típica, uma forma padronizada, como ele acontece. E daí isso vai se materializar em várias formas, né? Vai se materializar
na maneira como as pessoas, né, se comportam, como elas interagem, a postura delas, ela tem formas padronizadas que a gente está acostumado a ver, e que, inclusive, seria até difícil fazer uma aula se eu começasse a subverter todos os padrões que a gente espera de uma aula, né? Fizesse, por exemplo, a pessoa sentada no chão, né, e sei lá, se eu ficasse falando de uma forma muito informal, passasse algum jogo para vocês fazerem, ao invés de dar uma palestra. Então, existem formas mais típicas da prática social acontecer. E uma das maneiras como ela se materializa é por meio do texto. Então, como a gente está falando que discurso é a linguagem dentro da prática social, a linguagem que constrói a prática social, então o gênero textual é também chamado de gênero discursivo, porque ele é uma forma particular de discurso que vai organizar textos de acordo com uma determinada prática social. Está parecendo complicado isso que eu estou falando, mas pensa, por exemplo, no gênero aula mesmo, né? Existe uma forma típica de falar durante a aula, tanto o professor quanto o aluno também tem uma forma típica de responder. Aí isso passa pela linguagem, né? Passa pelo registro, né? Que é um registro mais formal, passa pelo vocabulário. Cada matéria você vai ter um vocabulário específico e você espera que a conversa gire dentro daquele vocabulário, dentro daqueles temas. Então, o gênero discursivo, ele tem três características, né, que são o conteúdo temático, aquilo que pode ou não pode ser dito, né, os assuntos que podem ou não podem entrar naquele texto, a composição, que é a forma como o texto é construído, né, os padrões que são utilizados de coesão textual mesmo, né, o tipo de linguagem que é utilizada, vocabulário, essas coisas, e tem também um determinado estilo, que aí diz respeito à linguagem em si. Estilo é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, mas como a gente está falando de formas típicas, né, formas padronizadas, então vai ter um estilo padronizado também. Por exemplo, o fato de uma aula ser em registro formal é uma questão de estilo. O exemplo que eu dei também lá na primeira aula da receita de bolo, por exemplo, ela tem uma estrutura composicional, né, que é ter ingredientes, modo de preparo, e, às vezes outra coisa, tipo sugestões. E tem um estilo também, que o estilo seria frases declarativas simples, né, frases curtas, verbos no imperativo, esse tipo de coisa. Então, todas essas características de um gênero discursivo dizem respeito ao objetivo textual. Qual é o objetivo e qual a prática social que está sendo empregada ali. Daí deriva essas características de conteúdo temático, composição e estilo. E daí fiz essa volta toda para a gente voltar aqui para o contexto de textualidade, né? Ou textualização. Então, textualidade é a característica do texto de ser um texto. Basicamente, a característica do texto de ser um todo coeso linguístico. Daí existem os critérios de existência do texto, né? Os critérios de textualidade, que seriam basicamente a coesão, né? O texto precisa ter um encadeamento lógico e um ritmo, e a coerência também. O texto precisa trazer informações, e essas informações precisam se relacionar de uma forma que elas levem a uma determinada conclusão. Aí isso vale para todo tipo de texto, seja oral, escrito, formal, informal, né? Todo texto ele tem essa textualidade. Aí tem alguns critérios, né? Coesão, coerência, e a gente vai falar aqui da noção de intertextualidade como um dos critérios de textualidade. Como eu falei, todo texto ele é intertextual, então a intertextualidade é um dos critérios de existência do texto. A maneira como ela faz referência a outras coisas e quais coisas ela faz referência. Então, textualidade, estamos falando de texto como produto. E daí a gente pode falar, além de textualidade, a gente pode falar dos critérios de contextualidade, porque, como eu sempre digo aqui, o texto ele não pode ser produzido nem compreendido sem o contexto dele. Então, já é uma discussão antiga, assim, na linguística, de que o contexto faz parte da língua também, né? Não, então,
A gente não pode considerar somente os critérios internos de textualidade do texto, mas também o contexto também como critério de textualidade, como critério de existência do texto. Então, quando a gente está falando de contexto, a gente está falando de texto como prática social. E daí tem a intertextualidade. Então, pensa aí como se a gente estivesse na esfera da textualidade, assim, e aí você pensa que ela está dentro de uma esfera maior que a contextualidade, e maior ainda a intertextualidade. Intertextualidade diz respeito ao texto como processo, ou seja, como elo de uma cadeia linguística, ele sendo produzido a partir de outros textos e gerando outros textos. Isso, textualidade, contextualidade, intertextualidade, a gente pode pensar como textualização, né? A produção de um texto entendido como produto, processo dentro de uma prática social. E daí tem a retextualização, né, que é quando você explicita, né, quando você torna consciente esse processo de intertextualidade, você percebe o texto não só como uma textualização, mas como retextualização, ou seja, um diálogo entre textos. E daí, quando a gente promove o diálogo entre textos, por exemplo, você vai escrever um trabalho para a faculdade, você vai ter que ler textos para poder fazer o trabalho, e, e daí você vai escrever o seu texto com base naquilo que você leu. Então, você está promovendo o diálogo entre textos, de uma maneira consciente e explícita, né? Importante que seja explícito também, dentro do contexto acadêmico, pelo menos, a sua intertextualidade tem que estar explícita. E daí a gente promove dessa forma o diálogo entre textos, a gente retextualiza eles. O que é retextualizar? Você pega o texto e você vai transformar ele em outra coisa, vai escrever outro texto a partir dele, ou a partir de vários textos, né? Ao fazer esse processo, a gente está pegando aquilo que está escrito, a gente está passando por um filtro, né? Porque quando a gente escreve, a gente passa pelo filtro da nossa cultura, da sociedade, da nossa historicidade, né? Do nosso visão de mundo. Então, a gente está pegando aquele texto e passando pelo filtro da subjetividade para transformar em outro texto. E, além disso, a gente pode fazer outros processos mais conscientes de retextualização, por exemplo, fazer uma mudança de gênero textual. Se você vai escrever um resumo de um artigo, por exemplo, o artigo ele é um gênero, ele tem o objetivo de relatar uma pesquisa, né? E aí você vai escrever um resumo. O resumo ele não tem esse objetivo. O objetivo do resumo é relatar outro texto, é relatar algo que você leu e não algo que você fez. Então são dois gêneros diferentes. Outra coisa é se eu pegar, por exemplo, pegar um filme, pegar uma música e citar lá no meu trabalho, aí tá tendo uma transferência de gênero também. Eu estou fazendo referência àquele outro texto, mas dentro de outro gênero. E aí, como a gente viu, o gênero, ele representa um propósito, né? E ele representa um discurso também. Ele está incluído no gênero textual, formas de agir, interagir, representar e identificar. Então, quando a gente está transferindo um texto de um gênero para outro, a gente está mudando fundamentalmente o significado daquele texto, porque a gente está usando ele para agir de outras formas, né, para criar outras representações, para criar outras identidades. E a gente faz isso principalmente quando a gente critica um texto, né, quando a gente pega o texto e vai a fundo, né, vai na raiz dele para tentar extrair qual que é a verdade daquilo ou não e confrontar com outras ideias. E daí já estou viajando aqui, já estou entrando em algo mais complexo, né? Mas sempre que você lê um texto e depois escreve outro texto sobre esse assunto, você está retextualizando. E daí inclui não só aquilo que você leu, mas também inclui tudo, né? Tudo na sua vida pode acabar sendo material para esse texto. Quando eu falo que todo texto é intertextual, isso é tanto verdade que para pensar. Quando alguém fala uma frase, qualquer frase que seja, você entende aquela frase, porque você entende o contexto, entende a intenção e tal, mas pensa bem, você entende cada uma das palavras. Né? Quando eu falo, por exemplo, texto é uma construção de sentido. Eu falei isso. Então, você sabe o significado da palavra construção, da palavra texto, da palavra sentido. Então, quando eu falo algo mais simples, comi 7 bisnaguinhas hoje, você sabe o significado
de bisnaguinha, de comi, de sete. Então, nada é, nada é isolado, não existe texto isolado. Você está partindo de algum conhecimento prévio, né? Nem que seja o significado de palavras mais básicas, tipo bisnaguinha. E daí, é claro, a gente vai passando para outros temas mais complexos, né? Quando você vai ler um texto na universidade, você precisa de um arcabouço teórico para entender aquilo. Então, ele está fazendo referência a outros textos, mesmo aqueles que ele não cita. E daí tem como eu sempre dou o exemplo do meme, eu vou mostrar alguns memes aqui depois, para ver como se dá essa coisa do entendimento, né? O entendimento só funciona dentro da bolha, né? Então, dentro de um discurso específico. E daí, por fim, a retextualização é uma estratégia de construção de sentido. Você, quando faz referência a outro texto, você não está simplesmente copiando aquilo, você está construindo significado com aquilo. Então, você altera o sentido do texto, você dá outro sentido, você complementa, você confronta, você coloca a sua opinião, tudo com base no texto original. Outro exemplo que eu gosto muito de dar também é a resenha, mais especificamente a resenha de filme, né? Porque eu gosto muito de ver assim, resenha. Então, a pessoa vai falar sobre um filme, ela vai falar o quê? Primeiro, ela vai falar o título. Então, cortou um bocado da minha fala, né? Eu estava falando sobre crítica de cinema. Enfim, estava divagando já na hora que caiu a internet. Como eu disse, a crítica de cinema, né? Ela vai. Quando eu for na aula de resenha, eu vou falar desse assunto de novo. Mas ela tem essa característica de ser um texto que fala sobre outro texto, né? Já é explicitamente isso. Peraí, eu não estou compartilhando a tela. Pronto. Então, um texto que fala sobre outro texto, né? Uma resenha que fala sobre um filme. Só que são duas coisas totalmente diferentes, né? Um tem essas características que eu falei de sinopse, comentário, avaliação, análise, recomendação, enfim, as características, né, do gênero resenha, e vai ser falado ou escrito, né, ou vai ser uma coisa audiovisual também, mas não é o filme, você lê a crítica, não é assistir o filme, são duas coisas totalmente diferentes, porque a língua, ela não é uma transmissão de informação, muito mais do que isso, né? Então, se você você tem que ler um livro para a escola, aí você pega lá o resumo do livro, você vai obter aquelas informações. Mas ler o resumo não é ler o livro, porque são duas coisas totalmente diferentes, né? São gêneros diferentes, né? Com uma linguagem diferente, com objetivos diferentes. Então, a retextualização é uma construção de sentido. Você está criando algo novo, mesmo quando você está resenhando um texto. E daí vamos falar agora sobre dois tipos, né, de intertextualidade, explícita e implícita. A intertextualidade implícita também é chamada de intertextualidade constitutiva ou interdiscursividade. E daí é importante para a gente, como eu falei, que no texto acadêmico a intertextualidade é sempre explícita. Então você precisa citar os textos, mas não só isso. Não só lembrar de citar tudo que você for falar, mas também tomar cuidado para não falar coisas que pareçam óbvias para você, porque talvez elas não sejam. E o trabalho acadêmico é justamente esse, pegar aquilo que é óbvio e mostrar como realmente é, como não óbvio. Não sei se deu para entender, mas a intertextualidade explícita diz respeito não só a você ter cuidado com as suas fontes, com as suas citações, mas também você tomar cuidado para não ficar dando algo como óbvio, né, ou dando sua opinião pura e simples, né, porque a opinião também tem o seu lugar, mas o texto acadêmico não se baseia em opiniões, se baseia em outros textos. Vou dar um exemplo interessante que eu vejo muito, eu sou revisor de texto, né, texto acadêmico. Aí eu vejo muito as pessoas falando coisas assim, tiradas do nada, né? Às vezes fala até um dito popular, né? Ou faz uma referência sem explicitar a fonte, uma referência informal, né? Sei lá, um bordão de novela, alguma coisa assim. Isso está totalmente inadequado. Isso aí não pode ter no texto acadêmico, porque toda referência tem que ser explícita
Se você acha que a sua referência não é acadêmica, né, então ela não deveria estar lá, né, não precisa colocar, nem citar, nem nada. E daí parece estranho falar assim, evita colocar dito popular, mas esses dias eu fui ler um artigo e, cara, tinha muito ditado popular, muita linguagem chula, muita referência. A maioria das coisas eu nem peguei a referência. E esse tipo de coisa tem que ser evitado no texto acadêmico, né? Não tem lugar para. Quer dizer, lógico que tem lugar para intertextualidade implícita, porque, como eu falei, isso faz parte do texto, é uma característica inerente do texto, ela trazer essa interdiscursividade. Mas tomar cuidado com o grau de explicitude das suas referências, porque todo texto acadêmico, ele faz intertextualidade de forma intencional, consciente e explícita. Ela vai ter também interdiscursividade, mas é preciso ter a intertextualidade explícita também. A explícita mais fácil de falar seria a citação, né? Você fala, por exemplo, a Juliana disse que não gosta de você. Então, você está fazendo intertextualidade explícita. Você está dizendo o fato, né, a informação, e dizendo quem disse. Dentro do texto acadêmico, é claro, você vai fazer isso segundo determinadas regras, né? Mas fora do escopo acadêmico, né, no popular, assim, também tem intertextualidade explícita dessa forma. E a implícita tem o tempo todo, em tudo que a gente fala. E aí é bom a gente conseguir explicitar, né, tornar consciente o que é que está funcionando como interdiscursividade ali naquele texto, para a gente entender um texto profundamente. E aí, vou dar um exemplo. Esse é o mesmo exemplo que eu coloquei para vocês lá no Moodle, né, da tirinha do H. Então, aí, né, chega a Rony e fala para a mãe dela: Mãe, você acredita que o amor seja cego? Não. E daí no outro quadrinho tem o H todo maltrapilho, né, sujo, no meio da bagunça, tomando uma cerveja. Ela fala: Mas sim, eu fecho meus olhos. Então, podem observar aqui o seguinte: esse texto ele tem uma intertextualidade mais ou menos explícita, que é o dito popular, né? Fala, o amor é cego. Então, o amor é cego é um dito popular, você coloca isso dentro de um texto, e você não precisa mencionar a fonte, porque ele é de conhecimento geral. E aí, como eu estou falando, é um quadrinho de humor, né? Não é um texto acadêmico. No texto acadêmico você não faz esse tipo de coisa. Você não coloca um texto, né? Uma frase esperando que a pessoa conheça. Você tem que fazer de conta que ela não conhece. E muitas vezes não conhece mesmo. Então, quais seriam os exemplos de interdiscursividade nesse texto? Primeiramente, o mais claro aí seria o dito popular. Ela coloca o dito popular. E, em segundo lugar, a gente tem, por exemplo, a gente tem o humor da piada. Qual que é o humor da piada? Duas coisas. Primeiramente, ela pega o dito popular, que ele tem, né, como todo dito popular, um sentido figurado, né? Quando fala o amor é cego, quer dizer, o amor não tem preconceito, não escolhe quem amar, esse tipo de coisa, né? O sentido figurado. Quando você pega esse sentido figurado no quadrinho seguinte, né, quando ela fala eu fecho meus olhos, ela passa do sentido figurado para o sentido literal. Essa é a graça da piada. E outra coisa também, observa que você precisa ter um contexto cultural para entender a tirinha, porque ela está colocando assim que no casamento, né, o homem, geralmente, ele é maltrapilho, descuidado, né, desorganizado, e a mulher é a pessoa que tem que aturar esse comportamento dele. Então, para você entender a piada, precisa de um contexto cultural. E aí eu vou mais a fundo ainda, né? Em terceiro lugar, a gente tem também o conhecimento do gênero e tirinha. É necessário o conhecimento das características do gênero para entender a tirinha. Porque no primeiro quadrinho você tem as duas conversando. No segundo quadrinho, elas não estão presentes mais, só tem o Agar ali, né, e a bagunça dele. E tem um balão, e você sabe que esse balão é da personagem que falou por último, né? Que é a Elga, a mulher de preto. Então, observa a quantidade de coisas que você tem que saber previamente para você entender uma tirinha muito simples. E daí, como prometido, hoje eu finalmente vou trazer alguns memes.
Tem esse comentário aqui no Twitter. Sabe aquela amiga que você bloqueia no WhatsApp porque não aguenta mais falar com ela? Não, eu sou adulto. Então, né, tem uma pessoa fala e outra pessoa responde. Aqui, essa primeira frase, ele colocou entre aspas, né, para querer dizer que ele está citando alguém. Esse texto aqui, se você não souber a origem da primeira frase, você entende o texto, né? E eu vi muita gente comentando, gente, mas que absurdo, quem é que faz isso? Bloquear um amigo no WhatsApp e tal. E daí a pessoa não entendeu qual que era o contexto, porque essa frase, na verdade, é uma frase do Big Brother. E hoje em dia, como vocês devem ter percebido, Brother, metade dos memes você não vai entender. As pessoas estão citando coisas, citando frases, e observa que ele não fala quem disse a frase, ele não colocou tipo uma foto da menina, não citou o nome dela, nem nada, porque ele parte do ponto que quando ele cita alguma coisa do Big Brother, as pessoas vão saber o que que é. E daí com meme é assim, ou você entende ou não. Você precisa estar inserido num contexto para entender aquela informação. E isso é contexto cultural também, porque depende de você ter ou não o conhecimento prévio daquilo que foi dito. E daí, nesse outro exemplo, você precisa ver o Big Brother para entender a piada. Né? Não é simplesmente uma citação, é uma composição, né? Uma imagem aqui com uma composição de textos. Né? A gente tem o título aí, Macarrão, Ralo e Óleo. Tem a imagem do Big Brother, do cara fazendo macarrão. E daí você precisa entender que ocorreu essa cena, né, no programa, foi transmitida no programa essa cena do cara catando macarrão na pia, dentro do ralo da pia, aliás, e botando pro povo comer. Aí você também precisa entender, olha só, tá escrito, tem aqui em cima logo do Tudo Gostoso. Você, é, não é que é realmente necessário, mas para você entender a piada, você primeiro precisa saber o que aconteceu no Big Brother. Segundo, você precisa saber que existe esse site Tudo Gostoso, que é onde o povo posta receita e onde postam umas bizarrices também. Você tem que saber que existe o macarrão alho e óleo, né? Que aí tem a referência do ralo e óleo, né? Que é o trocadilho. Ou seja, é muita coisa num meme tão simples, tão bobo, né? Tem um monte de referências que você precisa pegar para conseguir entender. E metade da população brasileira fica boiando. Bom, finalizando. O que a gente vai tirar dessa aula toda aqui para a nossa escrita acadêmica? Primeiramente, vou repetir aqui pela terceira vez, a escrita acadêmica ela traz intertextualidade explícita, né? Ela tem consciência da intertextualidade, então vocês vão pegar e vão tentar lembrar de todos esses conceitos, de todos esses aspectos que envolvem intertextualidade, para colocar isso de forma consciente no texto. E também tomar cuidado com plágio, com afirmações vagas, né, com dito popular, repito isso, não coloque no texto, citar as fontes corretamente. Inclusive, saber fazer a citação direta, a citação indireta, acho que eu falei isso na última aula, né? Citação direta é importante, né, porque você vai colocar exatamente aquilo que foi dito, mas tem que tomar cuidado para copiar direitinho. A citação indireta é mais rica, mas aí você tem que tomar cuidado para não interpretar errado o que o autor disse, por aí vai. A escrita acadêmica é um processo de escrita autoral. Você está produzindo um texto original, novo. E daí, como eu falei, não existe texto que não faça referência a outros textos. Tem um exemplo também que eu vi numa matéria que eu fiz na graduação, que a professora falava de uma música chamada Monte Castelo, do Legião Urbana, que a letra dessa música é uma composição de outros textos, né? Ela não tem nada de original, só recortes do texto. E daí era uma aula de teoria literária, né? A professora falando que era um poema belíssimo e tal, e que o autor é o Renato Russo, o autor daquela canção é a pessoa que pegou esses trechos e juntou eles de uma tal maneira para criar um outro texto. Então, não vamos pensar que alguém vai inventar a roda. Você está reelaborando outros textos que você acumula ao longo de toda a sua vida, especialmente na academia, no caso do texto acadêmico,
Mas isso não quer dizer que você não seja autor, né? Você precisa ter consciência de que você é, de fato, autor do texto e você tem responsabilidade sobre isso. Então, a gente pode dizer que os textos acadêmicos, eles não só estão envolvidos numa cadeia discursiva, né? Pensa numa cadeia, aquela coisa reta, linear, né? Na verdade, eles fazem parte de uma teia discursiva, né? Cada texto faz referência a muitos outros textos, que por sua vez fazem referência a muitos outros textos, e nisso você está construindo uma colcha de retalhos, digamos assim. Colcha de retalhos é feio, né? Na verdade, você está tecendo uma teia, uma colcha, um edredom de textos. Vai juntar essas várias referências, elaborar, transformar em outra coisa, e essa outra coisa, por sua vez, ela vai gerar outros textos. Então, essa teia discursiva é o que dá o caráter de autoralidade para o texto. No caso do Monte Castelo é bem simples, né? Pega alguns trechos de, acho que 3 poemas, assim, e junta eles numa determinada ordem. Isso é simples. O que a gente faz no texto acadêmico é bem mais complexo, né? A gente reescreve vários textos. Às vezes um só, na graduação é comum você pega um texto só e faz um trabalho sobre ele, né? Mas ainda assim, quando você faz um trabalho sobre esse único texto, você está usando tudo que você aprendeu daquela disciplina, né? Então você está construindo essa teia discursiva e está fazendo o seu trabalho autoral. É importante a gente pensar aqui sempre na autoralidade. A gente vai ter a próxima aula, eu não lembro qual é o tema da próxima aula, mas vai ter uma aula sobre estilo, que a gente vai falar um pouco mais de autoralidade. E a outra, não lembro, enfim. Mas é importante a gente ter consciência de que todo texto que a gente produz na academia, ele é autoral. E é isso para bem ou para mal, né? Porque tem uns textos também que a gente não se orgulha. Muita coisa que a gente faz para a disciplina, né? E depois não quer nem ver mais. Mas é legal você pensar também em tudo que você faz em escrita acadêmica como aprendizado, né? Então, isso faz parte do seu processo, faz parte da sua teia discursiva. Daí você pode usar isso que você está fazendo, né, que você já faz, que é ler e escrever texto, você pode usar isso para construir algo legal, fazer um projeto, fazer um artigo, fazer alguma coisa dentro da sua área profissional também. Tudo isso a gente dá bagagem aqui na disciplina para você poder fazer. E a escrita acadêmica é um processo de retextualização. Então, ter consciência de que você vai fazer um texto sempre a partir de outros textos, né, no mínimo um, e isso sempre vai gerar um texto novo, vai gerar conhecimento e vai gerar um texto autoral.